criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nem um dia sem Bíblia, seguindo aqui nosso momento de consagração, leitura bíblica, e que Deus possa abençoar. Já aproveita esse momento para fazer um convite a você, a sua família, porque amanhã, né, nosso culto especial, último domingo do mês, vamos ter um aniversariante do mês, como temos sempre, mas um culto de ação de graças pelo aniversário do nosso ministério, mais um aninho de vida. Então, amanhã à noite, nosso culto de celebração e comemoração dos aniversariantes do mês e juntamente com a nossa igreja. De manhã, o nosso Café com Cristo. Capítulo 13, 14 e 15 de Êxodo e Mateus, hoje 16. Vamos lendo. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagra a mim todos os primogênitos ou primeiros filhos israelitas que pertencem a vocês, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao Senhor: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Nesse dia do mês de Abide, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados, daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no sétimo dia façam uma festa dedicada ao Senhor, que é exatamente o que eu expliquei lá atrás. É a nossa primícia e a nossa festa santa, que é exatamente a Santa Ceia. Que mais que nós aprendemos aqui no verso 7? Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Por que sem fermento, gente? Porque o fermento, ele simbolizava um elemento, né, superficial, ou um elemento artificial, melhor dizendo, e um elemento que era gerado pelos egípcios. Então, o pão sem fermento era dos hebreus e o pão com fermento era dos egípcios. Então, quer dizer, como algo que não está contaminado, né? Para Deus, nós devemos oferecer algo que não está contaminado e nem misturado, né? Devemos ser separados realmente. Por isso que não tem meio cristão, né? meio de Deus, ou a gente é do Senhor ou não. Então, a pessoa que está servindo a Deus e está contaminado, vamos dizer assim, meio que não é contaminado, mas meio que enxertado, né? Coisas meio a meio lá de fora. É como a gente brinca dizendo assim, o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo, né? É a pessoa que está na igreja com hábitos mundanos, a pessoa está na igreja, mas com conceitos ainda naturais. Então é a pessoa que está ali meio misturado. Comam pão sem fermento durante 7 dias, não haja fermento entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-las a vocês, como jurou a vocês aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Aqui está falando sobre dízima, ou dizimar, ou tirar a parte de Deus, entendendo que se não fosse Deus, nada do que se é, do que tem sido, seria. Então é a ordem perpétua do Senhor. Por isso que as pessoas falam, é do antigo, do novo. Não, aí lá no novo, o Senhor Jesus resume tudo isso aqui dizendo assim: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Todos os primeiros machos, resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos,
Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem: que significa isto? Diga-lhe: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens quanto de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito, que as pessoas ainda não estavam preparadas para enfrentar problemas. É aquilo que eu sempre brinco dizendo: no início Deus facilita, depois Deus exige. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Egito não enterra Israel. Viu, irmãos? Aqui é uma conotação espiritual. O Egito serve a Israel, serviu a José e a sua família, mas não enterra, os israelitas. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etam, junto ao deserto, durante o dia do Senhor. E durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Quer dizer, Deus jamais se apartou deles e jamais se apartará de nós. E assim podiam caminhar dia e noite. A coluna de nuvem não se afastará do povo de dia, nem coluna de fogo de noite. Nós é que nos afastamos do Senhor. Saímos de dentro do arraial de Deus. É isso que Satanás tenta. Sabe que Deus não pode ir contra a sua palavra, mas faz de tudo para nós irmos contra ela. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Peirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira defronte de Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos e cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e eles os perseguirá. Já expliquei isso lá atrás, senão a gente fica sempre replicando a mesma coisa. Toda a vida eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Aqui, para quem está chegando agora, endurecer o coração de Faraó é ele lembrar das palavras de Deus, lembrar de todas as ameaças e rejeitar todas elas. Então, o próprio Deus, que é a causa de tudo isso, Faraó iria se revoltar contra. Então é como se Deus estivesse dizendo: por minha causa ele está endurecendo o coração, por minha causa ele vai perseguir vocês, por minha causa vai dar ruim aí, mas pode deixar que eu vou glorificar o meu nome e vou proteger vocês. Verso 5: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó, os conselheiros mudaram de ideia e disseram: sabe aquela hora assim que a pessoa cai em si? É isso que Deus está falando aqui. O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos, porque o Egito sem os escravos empobreceu, não sabia fazer nada, eles só sabiam mandar e bater, mas não sabiam trabalhar. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com o seu oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira do mar, perto de Peirote, defronte de Baal-Zephon. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxeram para morrermos no deserto? Quer dizer, o povo não podia passar um problema que já se revoltavam contra Deus e contra Moisés. Por isso que Deus não podia usá-los, Eles eram muito inconstantes. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Quer dizer,
Em momento algum passou na cabeça deles que o mesmo Deus que tirou eles de lá iria ser com eles ali, mas eles estavam revoltados contra, achando que tirou eles de lá para matar depois, ou deixar morrer, né? Já lhe tínhamos dito isso lá no Egito, deixe-nos em paz, quer dizer, voltaram a falar aquilo que estava guardado no coração, aquela pessoa que nunca foi liberta. Ele está vivendo o novo, mas ainda enraizado com o antigo. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês e tão somente acalmem-se. Quer dizer, em momento algum eles pensaram que Deus poderia livrá-los, da mesma forma que tirou eles e livrou do Egito, livraria ali de novo. Pelo contrário. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os israelitas saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó contra esse carro de guerra e seus cavaleiros. Aqui nós temos aí o relato, né, de exatamente o que nós já pregamos muitas vezes na igreja. É Deus confrontando todo o poder de Faraó de uma vez só, para derrotá-los de uma vez só também. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Faraó, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs para trás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Foi durante todo o período. É Deus dando tempo para que o plano dele se cumpra e Satanás não nos toque. Se nós confiarmos e permanecermos firmes na presença de Deus, assim como Deus deu tempo aqui para o povo de Israel, deu tempo para Josué vencer os inimigos, Deus dará o nosso tempo. Tem coisa, irmãos, na nossa vida que nós vamos vencer no tempo, passo a passo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca como um vento forte, oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede de água à esquerda. Os egípcios os perseguiram e de todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. Você vê que eles estavam tão cegos que eles nem perceberam quão grande foi o agir de Deus. Aquilo ali já era para eles voltar atrás e não, eles ignoraram tudo. Tem gente, irmãos, que ela está tão voltada nos seus próprios objetivos, indignações e conceitos e preceitos que ela não percebe os sinais de Deus. E ela segue querendo o que ela quer. E Deus está fazendo sinal ao redor dela e a Bíblia chama isso de uma pessoa obstinada. Não deixa isso o inimigo fazer isso com você, não. Peça a Deus sempre, todos os dias, sensibilidade para entender os sinais e o seu querer. No final da madrugada, no alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra nós. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram todos os seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas a mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés e em seu servo. Então Moisés e os israelitas entoaram neste cântico um cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou o mar, o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é minha força, o Senhor é minha canção.
Ele é minha salvação. Ele é o meu Deus e eu te louvarei. É o Deus de meu pai e o Deus e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra. O exército de Faraó, os seus melhores oficiais, afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram como pedra, desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os seus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das suas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha, e as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e o alcancei. Dividirei o despojo e os devorarei, com a espada na mão. Eu o destruirei, mas enviaste o teu sopro, e o mar encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste com a tua força. Tu levas a tua santa habitação. As nações ouvem, estremecem angústias e se apodera do povo da Filisteia ou da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de temor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles pelo poder do teu braço. Ficam paralisados como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu compraste. Tu os farás entrar e o plantarás no monte da sua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação no santuário, Senhor. Que as tuas mãos estabeleçam ou estabeleceram. O Senhor reinará eternamente quando os cavalos e os carros de guerra e os cavaleiros do Faraó entraram no mar. O Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando na terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia com canto, ou cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não podiam beber das águas, e lá porque as águas eram amargas. Esta é a razão por que o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar de novo, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este indicou um arbusto. Ele o lançou nas águas, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Aqui nós ouvimos Deus prometer coisas para eles, porém existiam condições. Aqui nós aprendemos o quê? Que para Deus agir sobre nossa vida, existem condições, queridos. Sem condições, não tem a mínima condição de nós servirmos a Deus. Vamos lá então. Mateus 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando à tarde vem, vocês dizem: Vai, faze bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã hoje haverá tempestade. Por que o céu está vermelho e nublado? Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. É aqui onde eu sempre embaso uma palavra. Para você ter uma revelação de Deus, um sinal de Deus, está aqui, capítulo 16 de Mateus, Jesus falando. Tem que estar muito alinhado, tem que estar muito em sintonia, tem que estar muito necessário, porque os sinais já estão notórios. Deus precisa fazer sinal para convencer? Então não há sinal que ele possa fazer, porque o primeiro sinal
é Ele. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quer dizer, aquilo que contamina, né? Pode ser uma palavra, qualquer coisa que possa trazer uma mistura em cima daquilo que é puro, que é a palavra de Deus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, de novo, hein, gente? Por que vocês estão discutindo entre si sobre não trazerem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Aqui Jesus jogou na cara deles, né? Vocês já passaram tanta coisa, já viveram tanta coisa, já provaram de tanta coisa e estão perdidos de novo. E esqueceram como que faz? Esqueceram quem faz? Olha, já pensou se fosse nos dias de hoje isso? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, quer dizer, estavam contaminados e se deixando misturar, e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino deles e com o ensino dos saduceus e dos fariseus. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Quer dizer, quem é Jesus? Nenhuma literatura, nenhum ensino humano vai conseguir descrever. A gente só vai entender quem é Jesus quando estamos vivendo realmente uma vida mergulhada no Espírito, envolvido com as coisas de Deus. Então, nós vamos compreender quem é Jesus. Não é carne nem sangue, é natureza que revela quem é Jesus. É Deus que está no céu. E eu lhes digo, hoje tem muita gente que deduz quem é Jesus, mas ainda não teve um encontro real com Ele, não sabe quem Ele é. Tanto que quando a palavra é falada, às vezes fica até indignado, porque não sabe que é Ele que está falando. Porque quer ouvir aquilo que a natureza, o carne e o sangue fala, mas quando o Espírito diz, como Jesus falou aqui atrás, para muitos arde, para muito dói. Só que é isso aqui, a verdade, a palavra, que cura, salva e liberta. E eu lhe digo que, aí ele falou para Pedro, né? E ele declarou para Pedro: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro significava rocha, né? E as portas do Hades ou do inferno não poderão prevalecer. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contasse ninguém que ele era o Cristo. Isso quer dizer o quê? Que todo aquele que tem a revelação, que vive uma fé limpa e honesta no Senhor, tem a liberdade, o poder e a autoridade de ter o céu a seu favor, e tudo que ele fizer aqui na terra, o céu responderá. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse até morto, e depois ressuscitasse no 3º dia. Quer dizer, para quem não sabe, está aqui, ó. Jesus contou e os discípulos sabiam de tudo e ficaram apavorados, fugindo. Um foi para o caminho contrário, o outro se desesperou. Exatamente nos momentos de adversidade, nós temos que ter cuidado para não esquecer o que já sabemos e parar de aprender o que a gente precisa aprender. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Aí Pedro se exaltou aqui, Pedro já se achou. É a pessoa que recebe uma oportunidade, já começa a fazer diferente e começa agora, em vez de continuar seguindo, que a escada de Deus é para baixo, quanto mais perto, mais temor mesmo, né? E quanto mais longe, a gente se perde. Aqui o Pedro olhou e falou: poxa, sou eu tudo isso que Deus falou. Então peraí, Jesus, deixa eu te falar, não vamos para lá não. Começou a querer direcionar a palavra, em vez de ter o temor de se permanecer cada vez mais próximo, sendo direcionado por ela. Mas Jesus, ele falou na mesma hora que ele falou que ele era uma bênção, ele falou o quê? Nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá.
Mas a gente entende, ele estava com medo de perder quem ele amava, né? Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Irmãos, tudo aquilo que vier para atrapalhar o cumprimento da palavra e a sua conduta espiritual, pode ser a mínima coisa, é uma seta para fazer você quebrar o princípio e paralisar o céu a seu favor. Não deixe a sua natureza sobressair, ou eu acho, ou eu quero, eu penso, não. É o que Jesus quer, o que a palavra diz, é o que Deus pensa. Você é uma pedra de tropeço, assim a gente acaba se transformando. A pedra que edifica a igreja agora estava se transformando numa pedra de tropeço. É a pessoa que é uma bênção hoje e amanhã ela pode ser um problema. E não apenas nas coisas de Deus, mas também nas coisas dos homens. Quer dizer, você vai ser um problema para dentro e fora da igreja. Então Jesus, e é isso que Satanás quer transformar qualquer um que dê mole. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque ele estava dando a lição para Pedro aqui. Pedro, esse tipo de vontade sua aí, essa ação sua, esse impulso tem que ser resistido e dominado. Isso atrapalha o agir de Deus. É a pessoa que tem aquela natureza meio impulsiva, meio dominante, meio arredia, meio independente. Ela tem que aprender a se vencer para que a natureza de Deus a domine e ela possa seguir aquilo que é o conceito, é aquilo que é o preceito, é aquilo que é a direção. Não de uma igreja, de uma pessoa, mas aquilo que está escrito. E o que está escrito não tem contestação. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que adiantará o homem o que o homem poderá dar em troca de sua vida ou alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Aqui é fé e obras. Ninguém vai receber só pela fé. Vamos receber pelas obras da fé. E porque fé sem obras é morta. Então, de novo, o Pai com seus anjos recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo nos céus. Queridos, esse áudio já ficou um pouco extenso. Encerro por aqui. Espero que Deus possa continuar abençoando e você possa aproveitar o máximo dessa leitura bíblica com uma pequena explicação. Fica na paz.